gente tá voltando aqui com a Bebê Helena, né? Essa é a Bebê Helena original, que ela foi feita com Camila Fashion, né? E agulha 175, tá bem? O pezinho aqui, ó, é que não fiz modelado como do vídeo, né? Fiz com meinha, mas é o mesmo, é a mesma descrição. E aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz o narizinho da Bebê Helena. Aqui, ó, naquela carreira onde nós fizemos os pontos médios altos, né, do narizinho, quem já acompanhou aí no vídeo anterior viu, eu vou marcar aqui o início desse meu ponto alto e o final desse meu ponto alto, tá? Na minha carreira aqui. Vou marcar aqui para baixo 5 ou 6 pontinhos, que vai ser a marcação da minha boquinha, aqui, ó, tá? Então, eu vou marcar aqui, vou deixar essa marcaçãozinha. E agora eu venho aqui para fazer o nariz. Como é que eu vou fazer o nariz? Eu vou precisar prender dos dois lados. Então, eu vou fazer uma marcação inicial aqui no meio, tá? Eu venho aqui com uma agulha sem ponta. E eu vou trazer, ó, com o mesmo fio do corpo, eu vou trazer o fio aqui para esse meio, para o meio aqui do nariz, tá bom? Então, ó, o fio aqui no meio do nariz. Eu vou levar ele lá naquela marcação onde eu vou fazer a minha primeira narina. Que essas marcações que eu fiz aqui embaixo do narizinho, né, nessa carreira de ponto médio alto, é onde eu vou fazer minha narina. Então, eu venho com o fio até aqui, tá? Subo com esse meu fio, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. O fio tá aqui, eu subo com o meu fio. Meu pontinho do lado, eu subo. Vou lá pro meio novamente. Ó. Vou dar aquela puxadinha. Vou introduzir novamente e vou lá para minha outra narina. Ok? Então, eu prendi uma narina, subi, voltei. E agora eu volto lá, ó, para minha outra narina. Venho com a minha linha aqui para cima. E aí, eu amarro. Ó, aperto aqui. Amarro aqui, ó, em cima. Dando aquela puxadinha, indo ajeitando, né? A gente vai ajeitando. Aqui, ó, os dois buraquinhos do nariz. Aqui eu já vejo o meu arrebitado, que eu vou prender aqui depois, tá bem? Aí eu vou amarrar aqui, para eu não perder esse movimento do narizinho. Dou aquela puxadinha. Vou amarrar aqui, ó. Amarro. E agora eu continuo aqui prendendo nas laterais, tá? Ó, venho aqui. Eu vou prender aqui na lateral, dessa forma, ó, daqui para de um lado para o outro. Vou prender assim, tá? Então, vou fazer um ou dois pontinhos nestas laterais, prendendo de um lado para o outro. E aí, eu vou dar o formato do nariz, ó. Vou lá para o outro lado. E vou prender. Então, primeiro a gente prendeu a parte de baixo. E aí, agora, a gente vai prendendo nas laterais desta forma assim. Ó, basta uma passadinha de linha, que ele já te dá um movimento, já te dá o formato do nariz. E aí, a gente vai acomodando, né? Depois, com a própria agulha, eu vou puxar aqui o enchimento para a bochecha. E vou marcar também a minha boquinha. Deixa eu amarrar aqui, ó, para que a gente não perca, né, esse movimento aqui do nariz. Vejam que essa boneca eu nem fechei ainda aqui em cima na cabeça, tá? Então, ó, aqui já está o meu modelado de nariz, ok? Depois a gente vai fazer os olhos, né? Então, ó, vou amassar aqui, vou fazer essa, né, dar esse apertãozinho. Depois vou passar aqui um blush aqui embaixo para marcar as narinas. Com a agulha, como eu falei, a gente puxa aqui, ó, o enchimento para a bochecha, né, para trazer o enchimento para a bochecha, que a gente mexe no nariz, a gente dá uma deformadinha no rosto. Então, você vai ajustando.
E aí, ó, aqui já se vê a boquinha. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra linha, tá? Terminar aqui o topo da cabeça, né? Vou pegar uma outra linha, vou prender aqui e vou levar lá pro topo da minha cabeça, tá bom? Aqui pra cima e vou amarrar, tá? Não tem nada difícil, não tem dificuldade. E depois eu também vou fazer as orelhas. Olha lá, a orelha, eu vou colocar a pontuação para vocês. Eu fiz um anel mágico com 8 pontos. Aí eu virei meu trabalho, vou fazendo carreiras, né? Venho, faço um aumento na ponta e fecho ela, a sequência todinha, um aumento lá na outra ponta. Vou colocar a pontuação aqui para vocês, na lateral, para que vocês saibam exatamente como eu fiz a orelhinha, tá? Não tem dificuldade trabalhando em carreiras de vai e volta. Ela é uma orelhinha bem grande, tá bom? Vou colocar a pontuação aqui, ó, porque com a pontuação vocês não vão se perder, né? Então, depois que eu tenho as duas orelhinhas prontas, eu vou prendê-las aqui, ó, aproximadamente entre as carreiras 85 e 95, tá? A minha orelhinha aqui, ó. Vou prender, tá bom? E depois vou prender aqui a marcação da minha boquinha. Pode também fazer uma chupetinha, né? Se quiser colocar um ímã por dentro, né? Colocar um ímã aqui por dentro, coladinho, para depois colocar uma chupeta, também é uma opção. Eu até me arrependi de não ter colocado o ímã depois. Então, a gente vai prender aqui, vai fixar as orelhinhas, tá? Ó, a orelhinha, ela não tem dificuldade nenhuma. Você vai medir aqui mais ou menos entre a carreira 85 e 95. Tá? Eu venho aqui, ó, puxo o fio mesmo aqui de cima e depois venho costurando, né? Sigo a mesma sequência para colocar a orelhinha lá do outro lado. Aí você mede aí mais ou menos a distância onde você vai colocar uma orelhinha da outra, tá? Aqui eu tô colocando mais ou menos entre a carreira 85 e 95, com distância, a distância de aproximadamente 44 pontos de uma orelha para outra, tá? Contando do narizinho, 21 ou 22 pontos para um lado e para o outro, tá? Então, a distância aqui de mais ou menos 44 pontos, 21 para cá, ou 22 para cá, né? 22 para a direita e 22 para a esquerda do nariz. Então, olha, eu pego a orelha, vou mostrar para vocês como eu vou prender a orelha. É uma orelhinha maior, né? Que as orelhas que normalmente eu tô fazendo. E aí eu tô colocando aqui, mais ou menos entre a carreira 85 e 95. Eu conto aqui, ó, número de pontos, tá? 10 pontos aqui, mais ou menos. E aí eu venho prender a orelhinha assim. Minha orelhinha tá aqui, ó. Ó, ela vai ficar nessa distância aqui, tá bem? Então, eu venho prendendo ela aqui, ó. Pego por essa parte de baixo, né? Ou pela parte de cima, depende aí de como você tá começando a orelhinha. Vou até dar uma amarradinha aqui. Ó. Você vem costurando, vem prendendo a orelha. Eu vou prender aqui em cima primeiro. Prende aqui em cima, na orelhinha. Toda hora tá prendendo aqui na boquinha. Vou prender aqui, ó. Ok? Vou amarrar para ela não sair do lugar. E ela fica assim meio envergadinha, já dá aquele formatinho realmente de orelha, tá? E aí você vai costurando aqui. Não tem dificuldade. Vai prendendo a orelhinha. Se quiser colocar um brinquinho depois, ou alguma outra coisa, tá? Fica à vontade. Até porque a gente coloca o nosso toque pessoal, né? Em cada bonequinha que se faz. Tá? Então, a gente vai prendendo aqui a orelha. Essa orelhinha bem bonitinha. Tá? Depois eu vou terminar aqui o topo da cabeça e vou prender a boquinha, tá bom?
Então, ó, terminei aqui o topo da cabeça, já fechei, né? Aqui, né? Fechei a minha cabeça aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz para aprender para marcar a boquinha, né? Uma agulha maior, né? Para facilitar aqui o meu trabalho. Então, eu introduzo ela aqui. Venho mais ou menos na quinta, sexta carreira abaixo das minhas narinas, bem centralizadinho, tá? E aí eu vou puxar aqui, ó. Desço um pouquinho, desço um pontinho, né, para prender um pontinho, tá? Tô saindo aqui, ó. Vou descer um pontinho e eu volto lá para cima, onde eu vou amarrar. Vou dar aquele puxãozinho, né, para fazer a minha boquinha, esse afundamento da boquinha, ó. Pode fazer assim. Já tenho aqui o meu formatinho no rostinho da bebê Helena. Não tem dificuldade, né, na hora de marcar a boquinha. O nariz também é um nariz assim que vocês não vão sentir dificuldade de fazer e vão adorar depois o resultado final, tá? Então já temos aqui a bebê Helena, né, com o rostinho formadinho, toda charmosinha, toda bonitinha. E aí é só passar o blush nas narinas, nas bochechas, né, ó. Dá aquela puxadinha aqui de novo, porque esse enchimento tá fugindo aqui da bochecha. Então, a gente acomoda, ajusta o rostinho, né? Ajusta o enchimento de dentro, tá? E aí o rostinho já está aqui praticamente modelado para que você possa customizar e fazer os olhinhos dela, tá? Eu tô marcando aqui, ó, mais ou menos 5, 6 pontos para a direita e 5, 6 pontos para a esquerda, né? Partindo do meio do narizinho para fazer o meu olho. Eu também vou fazer o cabelo, vou mostrar para vocês depois como eu fiz o cabelo, ó. Cortei fios de aproximadamente 60 centímetros. Estou usando a lã Mollet, tá? Então, os fios são de aproximadamente 60 centímetros. Nessa cor aqui, ó, 0794, tá? É uma lã mais para a cor de cortiça. E aí eu vou fazer as carreiras aqui, antes de fazer os olhinhos, eu vou fazer as carreiras aqui, ó. Pegando aqui mais ou menos a distância toda aqui da agulha, ó, uns 7, mais 7, 8 carreirinhas, ó. Vou introduzir aqui, vou até o final, tá? Umas 7, 8 carreiras. E aí eu vou prender esse fio de lã que eu cortei com aproximadamente 50, 60 centímetros. Eu vou dobrar ele ao meio e eu vou prender assim, tá? Fio a fio. Só que eu vou colocar uma distância maior aqui atrás, né, de carreiras. Então, vai ficar um trabalho bem mais rápido de se fazer. Então, ó, tô pulando aqui 7, mais ou menos estou pegando mais 7 carreiras de cada vez. E aí, eu vou preencher toda essa primeira camada assim, tá? Dobro o fiozinho da lã, venho aqui e prendo. Com aquela amarração, né, de macramê. Essa amarração não sai, né? Muita gente fica preocupada, vai sair depois. Não, não sai. Então, vou fazer toda essa primeira carreira aqui, sempre, né, tentando manter a mesma largura de carreiras aqui, a mesma quantidade de carreiras, para chegar lá do outro lado com a mesma distância, né, com a mesma altura na camada do cabelo, tá? Então, tô seguindo aqui. E eu vou fazer toda essa primeira carreira aqui até lá na outra orelhinha, tá? Então, olha lá. Já fiz essa primeira carreira toda até a orelhinha, tá? O trabalho fica limpo, né? Trabalho bonito. Agora eu vou fazer a segunda carreira. Segunda carreira também pegando essa mesma quantidade de pontos. Eu vou pegar na carreirinha de cima, tá? Não nessa aqui primeira, mas na segunda aqui, ó. Segunda carreirinha aqui de cima.
e vou fazer da mesma forma, ó, até o final da minha agulha, tá? Toda essa sequência aqui, para depois fazer o topo. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, ó, meio enviesada, tá? Até o final dessa minha carreira também. Então, ó, vou fazendo toda essa segunda carreira. É um trabalho muito delicado, né? Mas que o resultado depois fica bem bonito. Até essa minha segunda bebê Helena que eu tô fazendo, eu acho que eu nem vou colocar cabelo, porque ela fica tão lindinha careca, que eu vou deixar, acho que essa segunda bonequinha, acho que eu vou deixar ela careca. Mas olha, o cabelinho também fica lindo. Seguindo aqui, vamos fazer a segunda carreira, tá? Toda essa parte aqui, tá bom? Até o final. Então, olha lá, ó, já fiz, ó, a primeira carreira, a segunda carreira também, fiz duas, né? Agora eu vou fazer a minha terceira carreira aqui em cima, tá? Ó, só duas carreiras, já tá com bastante cabelo, tá bem fechado já. E aí eu vou fazer a minha terceira carreira, aqui, ó, até aqui em cima, né? Vai sobrar só um pedacinho bem pequenininho no final para fazer o topo do cabelo mesmo. Então, eu vou fazer aqui a minha terceira carreira. Eu lembro que as primeiras bonecas que eu fazia assim com o cabelo, com fio a fio, eu ia colocando tantas carreiras, que no final a boneca estava tão cabeluda que a cabeça pesava muito. Então, né, tô fazendo agora com um número maior de carreiras. Quando eu pego na agulha, eu pego um número maior de carreiras, o cabelo ele fica cheinho e a cabeça não fica tão pesada com tanto cabelo, tá? Então, a gente consegue fazer um número menor de carreiras e cobrir toda a extensão da cabeça também, tá? Então, olha lá, tô terminando, né, a minha terceira carreira. Vai ser um cabelo com 3 carreiras praticamente, né? Porque a de cima é bem pequenininha. Então, tô fazendo aqui, ó, a carreira. Às vezes dá uma agarradinha, né? Fazendo aqui a terceira carreira. Depois vai sobrar só a partezinha lá de cima da meia-lua, né? Uma meia-lua bem pequenininha. Que a gente vai fechar no topo da cabeça e fazer a franja para finalizar, tá? Então, ó, vou terminar aqui toda essa parte, né? Toda essa extensão aqui, para ficar bem cheinho, tá? Sempre levando da lateral até lá em cima, tá bom? Vou fazer toda essa extensão. Depois, esse topinho aqui, ó, essa meia luazinha aqui, também vou preencher, né? Também vou preencher, sempre indo aqui, ó, pro meio, venho nas laterais pro meio, na lateral aqui até o meio. E aí, eu vou fazer essa última parte aqui de cima, que é essa meia luazinha, para poder fazer a franja e depois o desfiado e os cachinhos. Esse desfiado e o cachinho também é opcional, tá? Você pode fazer, né, com o cachinho da bebê Helena ou sem cachinho, fazer o cabelinho mais liso, tá bom? Deixar a lã mesmo sozinha, fazer com aquela lã que é toda frisadinha, que também já fica com efeito de frisado, né? E aí aqui em cima no topo, eu vou colocar várias linhas, né? Para fazer o miolo bem cheinho aqui. Depois que eu finalizar toda, eu vou colocar um miolo bem cheinho, ó. Venho aqui no meio, faço um amarradinho, tá? E vou prender aqui. Vou costurar aqui esse miolinho. Ou amarrar, né? Ou até mesmo amarrar. Então, ó, fiz um tufinho. Agora eu venho aqui, ó. Vou amarrar ele. Você pode amarrar ou costurar. Trouxe aqui a linha. E aí eu vou colocar, vou colocar aquele tufinho que eu fiz com vários pedacinhos de lã
para cobrir esse pedacinho aqui, essa falhazinha aqui do meio. No meio aqui da cabeça da Helena, tá? Então, ó, fechei aqui, você pode amarrar, pode costurar. Então, aqui está já fechado a parte de cima, né, e a parte de trás do cabelo da Helena. Agora vai faltar somente a parte da franjinha, né, porque ele já tá todo fechadinho aqui atrás. E aí a gente vai para a parte da franja, que é normalmente como eu faço todas as outras franjas da Melissa, da Bela. Todas elas são muito parecidas. Eu vou trazer a linha, né, a lã do meio até a ponta. E aí eu vou fazendo para um lado e para o outro, fazendo com fios, né, até fechar toda a franjinha aqui dela. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Estou com fio de lã, tá? Entrei aqui do outro lado. Então, estou aqui para fazer a franja, tá bem? Então, ó, a lã dobrada, uma agulha sem ponta. Saí com a minha linha aqui. Ó, vou introduzir aqui. Saio com a minha linha aqui, bem pertinho da orelha, tá? Fiz um nozinho aqui, ó. Tô com a minha lã já prontinha aqui. Botei uma linha bem grande, né? Um pedaço bem grande de lã. E aí eu não vou por dentro da cabeça. Eu venho aqui por cima, tá? Vou prender aqui e lá na ponta. Sempre por cima. Não vou introduzir a minha agulha lá para dentro da cabecinha, não, tá? Então, ó, vou fazer uma marcação aqui. Vou trazer a minha linha na minha marcação aqui frontal. E aí eu vou fazendo esse zigue-zague com a lã, né? Preenchendo os espaços aqui da franja. Pode ser uma franja mais gordinha, mais ralinha. Aí vai da preferência de vocês, né? Então, ó, vou colocando aqui. Exatamente como eu faço nas outras bonequinhas, né? Tem os vídeos aí no canal, onde eu vou fazendo a franja assim, em vai e volta, até preencher todo o espaço, né? Que eu acho necessário para que a franjinha dela fique bem legal. Tá? Então, eu não vou introduzindo a agulha dentro da cabeça de um lado até o outro. Eu só vou pegando aqui, né, os pontinhos necessários para fixar a franja, tomando cuidado para o enchimento, né, não ficar embolado. E aí eu vou fazendo assim, até preencher toda esta parte da frente. Não gosto de fazer uma franja totalmente regular, eu gosto de deixar ela mais irregular. Então, você vai preenchendo e vai dando o seu toque pessoal, fazendo aqui a franjinha. É claro que você pode colocar outras opções de cabelos, né? Fazer toquinha, botar um cabelinho completamente diferente, até um cabelinho todo em crochê. Então, você solta aí sua imaginação e faz, né, a franjinha e o cabelo da Helena, deixando ela bem charmosinha, bem bonitinha, toda trabalhada, né? E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, tá bom? Então, vou terminar aqui a franjinha dela, todinha, né? Fazendo vai e volta. Posso preencher mais vezes para ficar uma franjinha bem gorda. E aí vai da preferência de vocês, se quer uma franjinha mais rala ou mais gordinha. E como é que eu fiz o cachimbo? Depois do cabelo todo no lugar, vocês podem ver aqui, ó, tá a lã. O que eu fiz? Eu desfiei a lã, eu peguei o fio e abri o fio, desfiei, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês a diferença, porque depois eu usei isso aqui, ó, esses canudinhos para poder modelar. É a lã, quando ela não é desfiada, quando a lã tá normal, você coloca ela aqui, ó, no canudinho, esses canudinhos, né, que a gente agora usa, que é esse canudinho retornável, né, de inox.
eu tô usando ele para poder fazer a modelagem do cachinho. Depois que o cabelinho tá todo lá, você pega a lã, enrola num palitinho, ou um palitinho de churrasco, ou esse, né, que é um palitinho que mantém a temperatura, porque ele é inox. E você pega uma prancha de cabelo, uma prancha normal, tá? Deixa eu abrir aqui. E só de você passar a prancha de um lado para o outro, você já consegue dar o efeito do caixinho, né? Ela vai ficar com aquele cachinho, cabelo todo cacheadinho. E é uma lã comum, tá, gente? Você pode enrolar num palitinho de picolé, ou de picolé não, de churrasco. Você pode enrolar no palitinho de churrasco ou algum outro instrumento que você tenha, como eu que estou usando aí, canudo de inox, esse canudo retornável, né? Que virou moda aí, até para a gente economizar plástico, né? Parar um pouco de poluir. Então, a gente utiliza um instrumento que a gente tenha para conseguir dar esse efeito no cachinho. Então, aqui eu estou fazendo primeiro na lã comum. Essa outra parte da lã, né, ela tá desfiada, eu desfiei. Se você passar a prancha nela, só a prancha, você vai ver que o cabelo fica bem, a lã, né, ela fica como se fosse um cabelinho bem lisinho, ó, bem lisinho. E aí eu pego e enrolo também no palitinho e vou passar também a prancha. Porque no cabelo da Helena eu fiz isso. Eu desfiei toda a lã, toda ela, e depois eu enrolei, porque eu queria que o cachinho ele ficasse bem delicado e como se fosse um cabelinho mesmo, sem parecer aqueles frisinhos da lã. Então eu desfiei a lã todinha, estiquei a lã todinha, a lã ficou toda retinha. Depois que ela estava toda retinha, eu enrolei e fiz os cachinhos. Então eu vou mostrar para vocês a diferença que dá quando a gente faz o cachinho sem desfiar a lã e com a lã desfiada, tá? A diferença não é muito grande, mas eu preferi desfiar ela todinha e fazer o cachinho depois que a lã estivesse desfiada, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Dá uma diferença até de cor. A lã desfiada, ela fica mais clarinha. Ó, então vou tirar aqui. Essa lã aqui, a primeira, é a lã inteira, né? Ó, a lã quando você tira ela inteira, tá vendo? E essa outra aqui é quando você faz com a lã desfiada. Com a lã desfiada, eu vou abrir agora o cachinho para que você veja. Olha como fica o cachinho. Ele fica mais delicado, ele fica mais... parece um cabelinho mesmo de verdade. Tá? Ó, faz um cachinho assim mais brilhoso, tá? Mais delicadinho. E a outra, que não é desfiada, também fica bonita. Só que ela fica um pouco mais bruta, tá? Olha lá. Esse aqui ficou mais delicadinho e esse outro ficou mais bruto. Mas as duas formas de fazer cachinho ficam assim, ficam bonitinhos, né? O desfiado dá mais trabalho, mas eu gosto mais do efeito. Esse é sem desfiar e esse é toda desfiada. Fica até mais clarinha, né? Então, ó, vou fazer. Você pode fazer das duas formas. Eu vou fazer desfiada. Eu desfiei todo o cabelinho dela. Todo o cabelo, tá? Aqui ele ainda tá inteiro. Mas eu vou mostrar para vocês que eu desfiei fio a fio e depois eu enrolei mechinha por mechinha, tá? Depois de desfiar todo o cabelinho, todo ele, eu enrolei mechinha por mechinha, tá? Então, olha lá, ele todo desfiado, ele ficou assim, ó, todo desfiado, todinho. E aí depois eu fui pegando mechinha por mechinha, alisei o cabelinho todinho e enrolei fazendo os cachinhos, tá? Então aí eu tô mostrando para vocês como ela ficou toda desfiada, que também é uma opção, né, deixar toda desfiadinha, mas eu fui enrolei e fiz os cachinhos e ele ficou com esse efeito aí que vocês estão vendo nas fotos, tá bom?
Então, essa foi a ideia que eu trouxe hoje para vocês. A ideia do formato desse narizinho, dessa boquinha. E também esse cacheado no cabelo, que ficou um cabelo assim bem natural. Parece um cabelinho mesmo de bebê, tá? Um beijo, até o próximo vídeo onde vamos bordar esses olhos, tá bom? Tchau, tchau!